dos homens. E agora o homem ficou refém e escravo do diabo, que trouxe o reino das trevas para a terra. Então ficou o reino de Deus e o reino do diabo e o reino dos homens subjugado a Satanás. Mas Deus sempre sonhou fazer uma ligação entre o reino de Deus e o reino dos homens, e tornar o reino de Deus e o reino dos homens um só. E os planos de Deus não podem ser impedidos. E Deus criou uma forma, estratégia para quê? Para implantar o reino de Deus aqui na terra. Mas para implantar esse reino, ele precisava ter o quê? Legalidade. Ele não podia entrar na terra porque o diabo já estava dominando a terra. Então o que ele tinha que fazer? O homem tinha que tomar o reino do diabo para que o reino de Deus entrasse também. Então Deus enviou o Cristo homem. O Cristo homem veio à terra. Ele chegou na terra. Ele enfrentou o diabo. Ele enfrentou o pecado. Ele enfrentou a morte. E ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. E agora ele tomou o reino dos homens das mãos de Satanás. Aleluia. Ele disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E aí, irmãos, agora a intenção dele é o que, pastor? Vai entregar aos homens. Só que ele não entregou aos homens de forma direta. Ele entregou à igreja. O diabo tomou dos homens, Cristo, o homem veio, tomou do diabo e entregou para a igreja. Agora a igreja manda, a igreja domina, a igreja reina, porque temos legalidade para reinar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, abra a sua Bíblia. Aí, irmãos, não tem oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. O reino já veio. Está aqui entre nós. Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 5, 6 e 7. Alguém possa ler, por favor? Lucas 4, 5, 6 e 7. Aqui mostra o diabo antes da cruz. O diabo antes da cruz, ele era autoridade. Ele tinha a chave da morte, do inferno. Ele matava o que ele queria. Ele destruía o que ele queria porque ele era o rei, ele era o Senhor. O rei dos homens estava todo na mão de Satanás. Então, o império da treva reinava sobre a terra. E um dia, Cristo foi ao deserto para ser tentado. E o diabo teve uma conversa com Jesus e falou o que está escrito aqui nesse versículo. Por favor, quem pode ficar em pé e ler para nós? Isso. 5, 6, 7. Diz assim a palavra. Presta atenção, irmãos. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Irmãos,
Se fosse mentira, não seria uma tentação. Mas aquela verdade, olha, disse o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder. Porque se ele levou Jesus no monte e mostrou todo o reino da terra e a sua glória. Isso aqui é meu, me pertence. Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Olha a ousadia. É meu, eu dou para quem quero. Mas se tu se prostrar aí, Jesus, e me adorar, eu entrego para ti. Só que o diabo não sabia que a sua derrota já estava decretada na cruz do Calvário. E naquela cruz ele subjugou Satanás, o diabo e a morte. E agora nós não pertencemos para o reino das trevas, mas pertencemos ao reino de Deus. Jesus venceu! Jesus venceu! Jesus venceu, Satanás! Jesus venceu! O reino não é mais teu! O reino é de Cristo e é nosso por direito! Trabaxaracanta, lamadega, churicanta, lamanaias. Por favor, Lucas 17, 20, 21. Vamos continuar aqui em Lucas 17, 20, 21. É um estudo bíblico, irmãos. É na palavra mesmo. Eu quero que a palavra fale com você. Lucas 17, 20, 21. E esse reino, irmão, já foi estabelecido. Eu quero só confirmar aqui um versículo para você. Porque eu quero que você veja e ouça a Bíblia. Eu posso falar aqui e errar, mas a Bíblia não erra nas suas informações. Por favor. Segundo a palavra de Deus fala assim. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém, irmãos? Eis que o reino de Deus já está entre vós. Aleluia. Irmãos, eu quero passar aqui para vocês 5 verdades sobre o reino de Deus. 5 verdades sobre o reino de Deus. Que é só introdução. Depois você vai entender qual é a sua função no reino, qual é o seu papel no reino. Isso é em outra palestra. Aqui é só a introdução. A primeira verdade sobre o reino de Deus é, escute, presta atenção. Primeiro, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Só quem tem acesso, pastor Mauro, ao reino de Deus, a ver, só quem pode ver o reino de Deus é quem nascer de novo. Só quem pode entrar no reino de Deus é quem nascer de novo. Quem não nasceu de novo não pode ver nem pode entrar no reino de Deus. Você nasceu de novo já? Amém? Então você faz parte deste reino. Por favor, João 3:3. E outro vai ler João 3:5. Só para confirmar o que eu estou falando aqui. João 3:3 e João 3:5. Preste atenção, por favor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem falou essas palavras? Jesus. Falou assim, ó, quando ele repete assim, na verdade, porque é algo muito sério e importante. Só, na verdade, eu te digo, Nicodemos, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? João 3:5, por gentileza. Isso é a palavra do Senhor. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Quem falou?
Jesus. Ele falou no 3, não pode ver, e no 5, não pode entrar. É o reino que é separado, qualificado para os santos. Ah, pastor, eu faço parte do reino. Você está enquadrado? Vamos ler em Efésios 5:5 para ver se você está enquadrado mesmo. Efésios 5:5. Irmãos, o evangelho do reino é algo sério e muito importante. Nós não podemos ficar aqui brincando de ser crente, porque um reino poderoso foi nos dado e nós temos que ser bons representantes desse reino, e a glória não pode ser nossa, tem que ser de Deus. Efésios 5:5. Alguém pode ler? Presta atenção. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém, irmãos? Vou repetir. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, vamos nos enquadrar na palavra para termos legalidade para fazer parte desse reino. Aleluia, Deus. Abra sua Bíblia comigo. Depois eu vou pegar, pastor, vou pegar o tribunazinho, ó. Não? Né? Tá bom. Segunda verdade, irmãos. Primeira verdade foi aquela que eu falei. Segunda, o reino de Deus, escuta. O reino de Deus é o reino de justiça, paz e alegria. Dá para dar glória a Deus? Amém. Você faz parte do reino que ele é composto de justiça, pastor Mário, paz e alegria. Glória a Deus, aleluia. Romanos 14:17. Então, irmãos, é um reino bom de se viver. Se você entender, isso aqui é outra pregação, o que é justiça? e você foi tornado a justiça de Deus. Meu Deus do céu. Eu sou a justiça de Deus, diz a Bíblia. Por favor, Romanos 14:17. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Onde? No Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Irmão, repita comigo assim, ó. Eu sou a justiça de Deus. 1, 2, 3. Eu sou a justiça de Deus. Agora repita comigo assim. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. 1, 2, 3. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Terceiro, repita comigo. Cristo é a minha alegria. Cristo é a minha alegria. Aplauda Jesus. Porque Cristo é a sua alegria. Você é a justiça de Deus. Você tem uma paz que está além do entendimento humano. Aleluia. Terceira verdade. Terceira verdade. O reino de Deus é o reino de poder e milagres. O reino de Deus, irmão, é o reino de poder e milagre. Não é você que tem que ter medo do diabo. É o diabo que tem que ter medo de você. Oh, glória a Deus, aleluia. Bem, Jesus. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Verdade. Não é ele atacar a igreja, né? Ó, a porta do inferno, imagina assim, uma casa e uma porta. E alguém roubando ela. Então assim é o inferno. O inferno é uma casa e uma porta. E a igreja vai e arromba a porta. Entra na casa e tira os oprimidos do diabo para fora. E a porta do inferno não prevalece. Não tem poder contra a igreja de Deus. Um dia ele falou assim, vem cá. Eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e
toda, não é qualquer, toda a obra do diabo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então tem alguma obra que você não possa sobrepor, irmão? Não, irmãos. Você é mais forte do que qualquer força que vier ao contrário. Porque a tua força vem do Senhor. E você faz parte do reino que é o quê? É um reino de poder e de milagre. Lucas 9:2. Verdade, Jesus. Lucas 9:2. Lucas 9:2. Aqui é a Bíblia, irmão. Não é o pastor Antônio Costa. Lucas 9:2. Amém, Jesus. Glória a Deus. Lucas 9:2. Você pode ler? Amém. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém, irmãos? Então Cristo enviou os discípulos para pregar o quê? O reino de Deus. E fazer o quê? Curar os enfermos. Então o reino vem junto com o poder. E o poder produz a cura. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pregue o reino e cure os enfermos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esta é a ordem de Jesus. Amém. Glória Lucas 9:11. Lucas 9:11. É só a confirmação desse versículo para você ficar bem na sua mente. Lucas 9:11. Diz a palavra do Senhor. E sabendo a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Você vê, irmãos, que sempre o reino vem seguido de milagre? Ali Cristo recebeu as pessoas e falou do reino e fazia milagre. Falava do reino e curava os enfermos. Falava do reino e curava os enfermos. Tem alguém dentro aqui nesta noite? Tem? Hoje nós vamos orar e você vai sair curado em nome de Jesus. Aleluia. Lucas 10:9. Lucas 10:9. Lucas 10:9. Glória a Jesus. Glória a Deus. Me mostra só a hora aí, pastor. Me mostra a hora aí pra mim. Senão eu vou até meia-noite. Lucas 10:9. Glória a Deus. Olha essa ordem de Jesus, irmãos. Pode ler, pastor? Pode ler, pastor Omar. E curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Glória a Irmãos, Deus. Aleluia. Então, o Senhor sempre ministrou a cura junto com a palavra do rei. Quando chegar na cidade, isso aqui é forte, mas se você ler o versículo entender, ele está dizendo, quando você chegar na cidade, curai todos os enfermos que estiver naquela cidade. Está escrito aqui, ó, e curai os enfermos que nela houver. Então, todos os enfermos que estiver na cidade, cure. Glória a Deus. Aleluia. E diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Repita comigo, irmãos. É chegado a vós o reino de Deus. Outra vez. É chegado a vós o reino de Deus. Então, este reino é precedido de curas e de milagres. Não sabe que eu era doente celíaco, né? Uma doença incurável. Eu era tão magrinho, hoje já estou gordo até demais. Passei do limite. Então eu falei, a pastora está vindo, eu faço regime. Né? Foi meu ótimo, pastora. Aleluia. E aí, irmãos, eu comecei a entender algumas coisas espirituais. Eu comecei a ficar em casa com a Bíblia, orando, Senhor, quero entender teus mistérios, teus segredos. E um dia, irmãos, caiu uma revelação, porque a Bíblia é revelação, eu quero que você entenda isso. Verdade, Jesus. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia, pastor Abraão, e descobri que nós já fomos curados de todas as nossas enfermidades. A enfermidade que você vai ter daqui 10 anos, você já foi curado dela. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já levou sobre si. E na cruz do Calvário falou, Pai, está consumado. Ali ele selou todas as bênçãos. Então eu falei, que negócio é esse? Eu já estou curado. E comecei a dizer que eu estava curado. Comecei a dizer que eu estava curado. Aí também comecei a profetizar o pastor Almário, que a irmã ia engravidar, e outros também foram profetizando, o pastor também profetizou. Comecei a profetizar, irmãos.
Aí um dia, eu falei, Senhor, por que eu não estou curado? Eu como e sinto dor e tal. Por que eu não estou curado? Porque eu aprendi o seguinte, irmão. Eu tenho que declarar. Desde que com a boca se confessa para a justiça e o coração se crê para a salvação. Então eu tenho que declarar, irmãos. Eu estou curado. Aí eu falei, Senhor, eu estou declarando que eu estou curado pela tua palavra, pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Por que não estou curado? Eu disse, porque você está falando para a pessoa errada. Como é assim, Senhor? Seu filho, ó, você está, primeiro você pensou dizer para o diabo, eu estou curado. Você não tem que dizer nada para o diabo, que você está curado, porque você tem que dar satisfação para ele. Diabo, eu estou curado. Aí depois comecei a orar, Deus, eu estou curado, Deus, eu estou curado. Eu disse, meu filho, você também não precisa falar nada para mim, porque eu já sei que você está curado, você não precisa dizer que está curado para mim. Senhor, o quê? Você precisa dizer para você mesmo. Você que tem que acreditar que está curado. Então diga para você que está curado. Eu disse, eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou, Antônio, você está curado. Eu olhei para frente do espelho e falei, Antônio, você está curado. E um dia, do nada assim, de madrugada, me acordei curado. Sério, irmão? Senti que estava curado, pastor. Aí eu acordei para a pastora. O que foi, filho? Pastor, eu estou curado. O quê? O quê? Eu estou curado, pastora! Eu estou curado! E aí, fui orar de madrugada com ela agradecendo. Sei que não, o pastor mais chegou lá, pi, com aquele carro dele lá com a diaconisa, missionário Tatiane. Pastor, vem tomar café aqui. Digo, é hoje, vou fazer o teste, vou comprar pão e vou comer com ele. Foi, pastor, não lembra? Foi com o senhor que eu fiz o teste. Aí fui na padaria, comprei pão. Eu comia, com meia hora, já estava indo para o banheiro. Eu passava 4 dias com dores fortíssimas. Até o glúteo se dissolver no meu intestino. Aí eu comi o pão. Aí pastor lá, vamos ver. Pastor Mário foi embora, irmãos. E até hoje eu não senti mais nada. Aleluia! Porque o reino de Deus, pode aplaudir, o reino de Deus é o reino de cura! É o reino de milagres! Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, muito bem. Quarto lugar. Vamos correr, pastor. Eu tenho que correr, né? Irmãos, isso aqui, irmãos, depois, pastor Mário, eu quero combinar com a gente para me pegar só sobre esse texto, porque dá mais de 1 hora para explicar isso aí. O reino de Deus é o reino de segredos e mistérios. O reino de Deus, irmão, é o reino de segredo e de mistérios. É o reino misterioso, de segredos. Lá em Isaías o Senhor fala assim, eis que eu te darei a chave de Davi, né? Os tesouros escondidos. Salmo fala sobre os segredos do Senhor. E Apocalipse também fala um pouco desse segredo. Toda a Bíblia contém esse segredo. Mas eu quero que você leia aqui em Mateus 13, 11. Esse reino, irmãos, é segredo e mistério. Mas não deve ser segredo e mistério para você. Para mim e para você, tem que ser um reino revelado. Oh, glória a Deus, aleluia. Se você não conhece o mistério do reino de Deus, é porque você não está sintonizado na palavra e nem nele. Porque se você estiver sintonizado nele e na palavra, os mistérios são revelados para você. Então, por favor, Mateus 13, 11. Mas hoje vai encerrar 8h30, tá, irmãos? Mateus 13, 11. Pode ler. Diz assim a palavra do Senhor. Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Viu, irmãos? Ele falou assim, mas para vocês foi dado o poder de conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles não. Mas para você foi dado conhecer os segredos e os mistérios do reino de Deus.
Então, irmãos, nós temos acesso a esse ministério. É só buscar, irmãos. Só buscar. É só clamar, orar, consagrar. E você vai ver os seus olhos espirituais se abrindo. E o segredo não será segredo para você. Vai ser para outro, mas para você não. Porque o mistério do segredo foi dado a mim e você o poder de conseguir desvendá-los e conhecê-los em nome de Jesus. Irmãos, o reino de Deus é um reino imbatível. Este é forte. De que, comigo, o reino de Deus é um reino imbatível. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Irmão, só esse versículo aqui, nós já ganhamos o dia e a noite. Ó, você sabia que faz parte de um reino que é imbatível. Você faz parte de um exército imbatível. Isso quer dizer que você é imbatível também, porque se você pertence ao reino, e o reino é imbatível, e você faz parte do exército deste rei, então você é imbatível. Diz a Bíblia, nenhuma ferramenta contra ti prosperará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aleluia. Hebreus o quê, pastor? Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 28. Anote aí. Para ler em casa, estudar. Quem pode ler, por gentileza? Fique em pé aí. Presta atenção, irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, Eita glória. tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Amém, irmãos? Olha aqui diz a parte A. Pelo que temos recebido um reino que não pode ser abalado. Ou seja, é o reino imbatível. Glória a Deus. É porque, irmãos, 1 mais 2 é o quê? A maioria, né? Pode levantar um exército contra você. Você e Deus é a maioria. Já venceu? Já venceu! Você e Deus é a maioria. 1 mais Deus é a maioria. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Irmãos, como é formado o reino de Deus? Pastor, me olha aí. Não foi o que me fala, para encerrar. Não, pastor Romário vai disciplinar aqui. Como é formado o reino de Deus? Eu estive estudando, irmão, sobre o reino, o pastor. Eu descobri que nesse reino não tem súditos. Não tem súditos. Mas como assim não tem súditos? No reino de Deus não tem súditos. Esse reino é formado apenas de reis e sacerdotes. O reino de Deus é formado por pessoas que são feitas por Jesus Cristo, rei e sacerdote. Então não tenho, esse aqui é súdito, esse aqui é rei. Não, você é zelador da igreja, você é rei e sacerdote no reino de Deus. Você é pastor da igreja, você é rei e sacerdote no reino de Deus. Você é membro só, um membrozinho? Não tem membrozinho, você é rei e sacerdote no reino de Deus, porque esse reino é feito de súdito, que são rei e sacerdote, não súdito comuns. Por favor, abra aí em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Irmãos, quantos que crê na Bíblia, diga amém. Amém. Apocalipse, capítulo 5. Então, vamos ver o que a Bíblia diz sobre os componentes deste reino. Irmão, você não é qualquer coisa não, irmão. Você era de Cristo. Agora você é filho de Deus. Agora você é nação santa. Agora você é sacerdócio real. Agora você é povo escolhido. Você foi comprado por um alto preço. Então você não é qualquer uma pessoa não. Por favor, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 10.
Glória a Deus. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis Eita. e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém, irmão? Ó, eu vou ler de novo, para ficar mais gravado. Ó, e cantavam os anciãos, e cantavam um novo canto, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Quem foi morto, irmão? Jesus. Foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus. Ele comprou para quem? Para Deus. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. E tem mais. E para Deus os fizeste o quê? Reis e sacerdotes. Só aí? Não. E esses reis e sacerdotes darão onde? Reinarão na terra. Irmão, você entendeu? Você foi feito para reinar aqui, irmão. Aqui é agora. Pastor, é agora? Irmão, que tempo será? Porque no arrebatamento quem vai reinar é o anticristo. No milênio quem vai reinar é Israel. Então não vai ter. É aqui, irmãos, é agora. O Senhor nos fez rei, sacerdote e reinará onde? Na terra. Ó, você diz, sou tão coitadinho. Meu irmão, Deus olha para ti, te vê um rei. Porque Cristo te fez diante de Deus rei e sacerdote. Você não é qualquer coisa não. Você é importante para Deus. Então nunca deixe o diabo dizer que você é um miserável, que você é um coitado, que você não pode, que você não faz. Porque em Cristo você pode todas as coisas. Em Cristo você é capaz de saltar muralhas e barreiras. Em Cristo você é capaz de vencer exército. Porque você é simplesmente, diante de Deus, um rei e um sacerdote. E foi feito para reinar na terra. Bom, por favor, abra em Romanos. Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Veja o que a Bíblia diz sobre esse reino, sobre reinar. Romanos 5, 17. Romanos, capítulo 5. Vamos lá, irmãos, quero que eu vamos ler. 5, 17. Estamos já encerrando, irmãos. Vamos parar por aqui. Eu quero fazer uma oração ainda com os irmãos. Romanos 5, 17. Por favor. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém, irmãos. Você entendeu? Ó, diz assim, ó, porque se pela ofensa de um, que foi Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Em vida, você está em vida aí? Glória a Deus. Então reinarão em vida por um, Cristo Jesus. Aleluia. Então em Cristo você reina, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que Cristo é uma pessoa, mas também diz que Cristo é um lugar. Você está nele. E tem um versículo que fala assim: aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. Cristo não andou como um derrotado, não? Não. Por que você vai andar como um derrotado? Você deve andar como ele andou. Cristo andou como um vencedor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, Deus. Irmãos, agora uma pergunta. Depois que você já sabe que é rei e sacerdote, né? Quem sabe que é? Levante a mão. Eu sou. Eu sou rei e sacerdote dentro de Deus, porque Cristo foi assim. Ele não mente. Agora, pastor Mano, depois que o rei é coroado e ungido, qual é o próximo passo? Sentar no trono. Porque se você chegar no palácio e tiver sentado no trono, você vai saber que aquele lá é o rei. Então, para confirmar que nós somos reis sacerdotes, Cristo nos entronizou, irmãos.
Glória a Deus. Você foi entronizado. Aleluia. No mundo espiritual, nós estamos entronizados. Irmãos, escute, ó. Anote aí. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Você não vê, mas é o mais real, porque isso aqui vai perecer e o espiritual vai permanecer. Glória a Deus. E tudo que é material saiu do invisível. Tudo que é natural saiu do espiritual. Então o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Então vamos lá. Ó, eu quero que você abra a Bíblia, é o último texto que vamos ler, tá bom, irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23. Eu vou ler aqui para ganhar tempo, tá bom? Porque eu ainda quero cantar um louvor com a banda e com vocês e fazer uma oração da fé. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23. Olha o que aqui está falando de Jesus, tá certo? Deus entronizou Jesus. Deus colocou Jesus no trono. Você viu que ele está sentado diante de Deus, não é verdade? Então Jesus está no trono. Vamos ver aqui, tá bom? Efésios 1, 20 a 23. Diz assim, ó. Que manifestou em Cristo, Deus, né? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita no céu. Onde Cristo está, irmãos? À direita de Deus no céu. Acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então Cristo está à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e sobre todo nome que se nomeia, Cristo está acima deles, porque Ele é maior. E aí diz assim, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Irmãos, por favor, vem cá, pastor Romário. Só uma ilustraçãozinha para você entender. Eu me senti um pequenininho agora. Irmãos, ó, Cristo, a Bíblia diz que Deus colocou todas as coisas debaixo do pé de Cristo. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Só que em seguida diz que ele colocou Cristo como cabeça do corpo, que é a igreja. Se Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja, então o diabo está debaixo dos nossos pés, irmãos. Obrigado, pastor Mário. Só para você entender. Então, Cristo está debaixo dos nossos pés. E Cristo está o quê? Entronizado. Entronizado. Se eu falar um pouco aqui para você, você vai se escandalizar. Mas depois eu vou explicar. Ó, Cristo diz a Bíblia que Cristo está no ano sabático. Diz a Bíblia que lá em Hebreus que ele entrou no repouso, no descanso. Isso quer dizer que Cristo hoje, pastor, não faz nenhum milagre mais. Não, ele está assentado no ano sabático dele, diz a Bíblia. Ele entrou no descanso, no repouso. Mas pastor, se Cristo não está fazendo nada, que negócio é esse? Não, porque ele já fez tudo. Tudo que você precisar, ele já fez. Precisa de um milagre? Ele já fez. Precisa de uma cura? Ele já fez. Precisa de uma libertação? Ele já fez. Quando eu falo assim, Deus está aqui operando, é uma... Vai dar o nome, pastor? Uma figura de linguagem, porque ele está realmente operando. Mas na verdade ele está sentado só vendo o fruto da sua obra, como diz Isaías. Ele vai ver o fruto do seu trabalho de geração após geração. Glória a Deus. Então, a minha cura eu já tenho, o meu milagre eu já tenho, a minha libertação eu já tenho. É só agarrar e agradecer em nome de Jesus. Agora, irmãos, agora aqui é de Cristo, né? Agora vamos ver o que ele fala sobre a igreja. Efésios 2. Efésios 2. Efésios 2, 4, 5, 6. No capítulo 1 ele falou de Cristo. E agora ele vai falar de quem? Da igreja. Deus pegou Cristo, pastor, e entronizou. Cristo pegou a igreja e entronizou também. Vamos ler. Mas Deus
Efésios 2, 4, 5, 6. Diz assim, irmãos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, olha, nos vivificou juntamente com ele, com Cristo, pela graça dos salvos. Ó, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, se você entender isso, ó irmãos, onde Cristo está? Acima de todo poder. E onde Cristo nos colocou? Junto dele. Ele nos entronizou. Cristo está sentado no trono e ele colocou a sua igreja junto com ele. Então, o diabo, os demônios, as doenças, estão tudo abaixo de você. Você está acima. E você está sentado para reinar. Irmãos, como é que o rei reina, irmãos? Através de decretos. Lança a maldição sobre a tua casa e diz, está amarrado essa maldição em nome de Jesus. Estão dizendo que você não vai vencer, você diz em Cristo, eu sou vitorioso. Você começa a declarar, irmãos, e você vai colher aquilo que você plantar. Diz a Bíblia que a palavra é o quê? Uma semente. Tua palavra é uma semente. E a tua palavra tem poder se você está em Cristo Jesus. Então, nós estamos aonde? Estamos num lugar espiritual, irmãos. Estamos entronizados. Vamos ler de novo. Para ficar em pé. Fica em pé, igreja. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor porque nos amou, estando nós ainda mortos, ó irmãos, Jesus morreu, eu morri, Jesus morreu por mim, né? Jesus ressuscitou, eu ressuscitei também, está escrito aqui, irmãos, ó, estamos mortos em nossas ofensas, vivificou-nos juntamente com Cristo e nos ressuscitou. Glória a Deus. Cristo morreu, foi a nossa morte, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Ele foi entronizado, nós fomos entronizados também. Então, irmão, a partir de hoje, nunca mais se sinta um fracassado. Nunca mais. Vamos cantar esse louvor agora. Enquanto nós cantamos esse louvor, eu quero que você agradeça a Deus, porque você faz parte desse reino, irmãos. Aleluia. No No próximo mês, que 2000, vamos marcar uma nova conferência para ver como se mover neste reino. Qual é o teu papel nesse reino? Existem alguns segredos que eu quero contar para você na próxima conferência, para você, porque agora aqui foi só a base, só a introdução, para você entender que a vida de reino é uma vida de poder, de mistério, e você é fundamental e indispensável para esse reino. Deus conta com você. Você não é qualquer, você é rainha, sacerdotisa, você é rei, sacerdote, em nome de Jesus. Esse louvor fala um pouco do amor de Deus. Esse reino é um reino formado por amor. Sabe o que é com esse louvor? Pega para aqui. Aleluia. Feche teus olhos. Preste atenção na letra desse louvor.